Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Satoru San, revisado por dois e narrado por Pedro Monteiro. O libertarianismo em One Piece. One Piece hoje é um dos mangás e animes mais famosos do mundo, vendendo milhões de cópias e já publicado há mais de 20 anos. A série mantém sua qualidade com histórias emocionantes, personagens carismáticos, lutas épicas, cenários surreais e uma dose de humor escrachado típico de japonês. Recentemente foi anunciada que uma adaptação live action da série está sendo produzida pela Netflix, que tem fama de destruir tudo que toca. Sendo assim, antes que a série seja estragada por um bando de lacradores, acho por bem lembrar o verdadeiro ideal que a série carrega, um ideal libertário. A série conta a jornada de Luffy, um garoto que sonha em ser o rei dos piratas. Para isso, ele deve achar o One Piece, o tesouro que fará todos os sonhos se tornarem realidade. Mas o que isso tem a ver com o libertarianismo? Como toda boa história, One Piece possui uma forte mensagem por trás, e fica muito claro que One Piece é uma história sobre a liberdade. Esse é o tema principal da série, como iremos pontuar, uma história sobre homens e mulheres livres seguindo seus sonhos e, no processo, criando o bem comum. Para Luffy, o rei dos piratas é o homem mais livre do mundo, que vive sua própria aventura, que não obedece a ninguém e é dono de si mesmo. Os piratas não têm um país, eles vivem no mar, um território sem dono, viajando para onde quiserem, fazendo suas próprias regras e seguindo seus próprios objetivos. É interessante notar como cada membro do bando do Chapéu de Palha é independente. Cada um tem seu próprio objetivo, seu próprio sonho e se uniu ao grupo por conveniência. Ninguém está ali para realizar o sonho do outro. Por exemplo, Nami é uma cartógrafa que quer fazer um mapa do mundo, e Zoro quer ser o maior espadachim do mundo. Enquanto isso, Sanji é um cozinheiro que quer achar o All Blue, um oceano onde todos os peixes se encontram. Ou seja, cada um é o protagonista da própria história, mas cada um tem uma função a bordo. Seja cozinheiro, navegador, médico ou imediato. Todos são necessários para o navio funcionar e precisam trabalhar juntos. Mas veja, todos estão ali porque querem, por motivos pessoais, e mesmo assim o navio funciona e por isso eles são os melhores no que fazem. Essa é a essência de um mundo livre. Mesmo todos tendo objetivos completamente pessoais, somos capazes de nos unir, formar amizades e trabalharmos por um fim comum. E ainda assim eles conseguem ser altruístas, sacrificarem-se uns pelos outros, por o bem dos companheiros na frente do seu. O verdadeiro altruísmo surge daí. Somente quando somos livres para escolher, quando temos nosso próprio objetivo, é que surge o sumo bem, como explica Santo Agostinho. Nessas situações, quando não há nada lhe obrigando a ajudar e ainda assim você resolve ajudar, você tem que pôr em risco seu próprio bem. Mas se ainda assim você o fez, essa é a pré-condição da bondade verdadeira, o livre-arbítrio. Luffy é um herói bem diferente nesse sentido. Ele sempre salva todo mundo e ajuda os reinos que visita, mas sempre por um motivo pessoal. Muitas vezes ele nem está interessado na história daquele lugar e decide ajudar só quando está afim. É o que nos ensina o equilíbrio de Nash na teoria dos jogos, vencedor do Nobel da Economia. O teorema nos mostra que mesmo em jogos competitivos e individualistas, onde todos jogam buscando apenas o bem próprio, ainda é possível atingir a maior satisfação possível para todos. O bem comum é atingido por vias completamente individualistas. Em outras palavras, mesmo Luffy agindo por objetivos puramente pessoais, ainda assim ele acaba causando bem comum e salvando a todos. Ou seja, Luffy é um herói individualista. E como em toda história de liberdade, o grande vilão do anime é o Estado. Nele existe o governo mundial, um estado socialista global formado da associação de todas as máfias do mundo que se reúne no Reverie, uma espécie de conferência da ONU que ocorre de tempos em tempos, governada de forma centralizada pelo Gorosei e os nobres do mundo. A autoridade deste último é garantida pela Marinha, a força estatal de opressão mundial. Existem pessoas bem intencionadas na Marinha, que realmente querem prender os bandidos e fazer justiça, como Kobe, Garp ou Smoker. No entanto, o núcleo da associação é corrupta e só serve para proteger os poderosos e oprimir quem discorda. Isso fica bem claro na disputa de poder entre os três almirantes, porque cada um representa uma face da corporação. Aokiji é o cara honesto que realmente pensa em justiça, até mesmo desobedecendo ordens para fazer o que acredita ser melhor. Ele sabe que a organização é corrupta, mas faz seu melhor para trazer justiça. Kizaru é o neutro, ele obedece o que mandam, não pensa no que está fazendo, nem tem um senso moral de justiça. É um cãozinho da máfia. Enquanto isso, Akainu é o pior de todos, inescrupuloso e cruel. Para ele, quem não obedece à máfia tem que morrer. Com isso, ele mata até inocentes, é um dissimulado que mente, engana e trai quanto for necessário para atingir seus objetivos, desejando poder mais do que tudo.
E adivinha quem se torna o comandante da marinha? Pois é, os piores chegam ao poder. Os piratas são marcados por não obedecerem ao governo. Isso fica bem claro na cena clássica de Enies Lobby. Quando os Chapéus de Palha chegam ao tribunal estatal para salvar sua companheira Robin, o chefe do lugar, Spandan, diz para eles: "Olhem essa bandeira, escória pirata. Ela representa a união de mais de 170 países por todos os oceanos. Esse é o mundo. Não percebe o quão insignificante é sua existência em comparação?" Eles respondem tacando fogo na bandeira e declarando guerra ao governo mundial. Vem a emocionante cena da Robin finalmente percebendo que ela tem um lugar no mundo e declamando que quer viver, depois de tantos anos desejando a própria morte. Quem viu sabe que esse é um dos momentos mais emocionantes do anime. É para chorar, não tem jeito. Há também a icônica cena do Luffy dando um socão em Tenryubito, o soco mais satisfatório da história dos animes. Os Tenryubitos são os nobres do mundo, descendentes dos 19 mafiosos que formaram o governo mundial. Como todos parasitas estatais, se acham melhores que todo mundo, se vendo como deuses que governam o mundo por direito. Eles usam esse capacete de astronauta para não ter que respirar o mesmo ar que as pessoas comuns respiram, e são mostrados como sendo mimados, cruéis e desprezíveis. Um grande mistério ronda o governo mundial, o século perdido. Essa foi uma era onde todos os registros históricos foram apagados, milhares de povos extintos e, ao final, o governo mundial foi formado e a crise apocalíptica acabou. Não precisa ser nenhum gênio para saber qual é a verdade. O governo mundial foi quem causou a crise e saiu conquistando todos os países por aí. Depois, mataram quem não se subjugou e apagaram a história para que ninguém lembrasse do horror que fizeram. Isso, claro, ainda não foi revelado, mas a história pende muito para esse lado. Existem ainda mais profecias sobre alguém que surgirá carregando a história nas costas e reunirá um exército para derrubar o socialistão e trazer a liberdade de volta ao mundo. Além disso, vários dos inimigos dos Chapéus de Palha são governantes. Geralmente, eles chegam em uma ilha que é governada por algum tirano cruel e o plot passa por chutar eles para fora do comando. Um dos últimos exemplos foi o caso da Big Mom, uma pirata que governa o Reino dos Doces. Trata-se de uma terra onde todas as raças são iguais e a governante é a mãe de todos. Ela trata todos como filhos, assim como Getúlio Vargas, o pai dos pobres. Só que não. Lógico que na realidade o reino de Big Mom é desigual, o preconceito entre as raças ainda existe, e a grande mãe não passa de uma governante tirana. Ela obriga todos a produzirem comida para ela o tempo todo, ficando com toda a fartura enquanto o povo passa fome. Essa personalidade gulosa da Big Mom é uma excelente metáfora para a tendência do estado inchado de consumir todos os recursos da sociedade. Além disso, o paternalismo de Big Mom resulta em um nepotismo descarado, onde os filhos biológicos ascendem ao poder no reino. Assim, tudo fica em família, como acontece aqui no Brasil, o chamado coronelismo. Claro que One Piece não é exatamente ANCAP, pois quando eles derrubam um rei mau, sempre termina com eles colocando um rei bom no lugar. Normal de histórias desse gênero. No entanto, acredito que o mais importante é o espírito por trás, é a mensagem que a história quer passar. E essa é de fato uma mensagem de liberdade, de que pessoas livres e independentes perseguindo seus próprios objetivos é uma coisa bela e moral. São ações individuais que resultam no bem comum, na união, na amizade e no sacrifício pelo próximo. Por outro lado, é justamente o coletivismo e a centralização que criam os maiores tiranos da humanidade. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!